Olá, meus irmãos, olá, meu povo de Deus, um bom dia a todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais o Acordando com Fé, e o tema de hoje é: só chega no sucesso quem suporta o processo. Nós vamos ouvir um hino e depois, então, vamos tratar deste assunto nesta programação. Com certeza, mais uma vez, seremos abençoados, e não deixa de deixar aí o seu like, tá? Vamos para o hino. Deus fez promessas pra mim, e muitas delas já se cumpriram. Passe o tempo que passar, mas tudo se cumprirá no tempo dele. Tudo pode fazer. Nele vou esperar, sim, vou esperar em suas promessas. Vou prosseguir, vou até o fim. Vou prosseguir, vou até o fim. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Hoje estou em suas promessas, nas promessas que Deus fez pra mim. Passe o tempo que passar, mas tudo se cumprirá no tempo dele. Ele é o Deus do impossível. Do nada tudo pode fazer. Nele vou esperar, sim, vou esperar em suas promessas. Vou prosseguir, vou até o fim. Vou prosseguir.
Preciosos irmãos, graça e paz sejam multiplicadas no nome de Jesus Cristo. Abrindo esta programação, nós temos Eclesiastes 11, onde diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e quem observa as nuvens não cegará. O que o sábio está falando? É quem observar as dificuldades, os problemas, ele não vencerá. Ele tem que passar por cima, transpor, vencer, avançar. Esse é o segredo do sucesso. É suportar o processo. Vejam bem, a nossa salvação, ela é pela graça. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça, porque ela só veio de Deus. Nenhum de nós poderíamos nos salvar. Mas ela tem um preço. É de graça, mas tem um preço. Qual é o preço, pastor? Filipenses, capítulo 1, versículo 29. A nós nos é dado em relação a Cristo, de não somente crer nele, mas também a padecer por ele. Então, tem um processo. Você tem que suportar esse processo. São João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Primeira carta de Pedro 4, versículo 12, 13, 14. Pedro diz: amados, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, vejam bem, tem um processo. Porque ele diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo.
para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e vos alegreis. Então, somos salvos pela graça, mas até que esta salvação seja concluída, há um processo. Há um processo, e esse processo é doloroso. Sim, nós temos que suportar para ter sucesso. Aliás, em tudo é assim. Porque nós vamos reinar com Cristo. Por exemplo, se apanha Apocalipse 3:21. Ao que vencer, vejam bem, ao que vencer, eu tenho um processo. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ora, qual foi o processo que Jesus passou? Hebreus 5, 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo consumado, veio a ser a causa de eterna salvação de todos aqueles que nele crê. Então, para Jesus, como humano, homem, houve um processo. E ele suportou o processo e se assentou com o Pai. E nós, para se assentar com ele, nós temos que também suportar o processo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12. Palavra fiel é esta, que se com ele morrermos, com ele também viveremos. E se com ele sofrermos, com ele também reinaremos. Aos Romanos, capítulo 8, versículos 17 e 18. Lá está escrito: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padeçamos, para que também com ele sejamos glorificados. Ora, quando eu estudava e começamos a estudar à noite para trabalhar durante o dia, houve muitas desistências. As pessoas não suportaram o processo. Mas aqueles que suportaram o processo, hoje estão bem empregados. São pessoas bem-sucedidas. E assim, na nossa vida aqui, assim na vida daquelas pessoas que compõem a nuvem de testemunhas. É aos Hebreus, capítulo 12. Visto, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e
consumador da fé. Se nós apanharmos alguns personagens, nós vamos ver que o processo foi muito difícil, muito árduo. Por exemplo, o sucesso de Abraão foi quando Abraão teve o seu filho Isaque. Mas o processo demorou 25 anos. Sim. Romanos 4, versículo 19 ao 21. E não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu corpo já amortecido, porque já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Sim, ele suportou o processo, foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando ele certíssimo que aquele que prometeu era também poderoso para fazer. Suportou 25 anos. Você apanha José. José foi vendido com 17 anos de idade. O processo durou 13 anos. Com 30 anos, ele subiu ao pódio como vencedor, governador do Egito. Mas ele suportou o processo durante 13 anos. Parece que Deus esqueceu dele. Claro, Deus não esquece. Deus não esquece de ninguém. Às vezes o homem esquece de Deus, mas Deus não esquece. Vendido. Parecia que Deus esqueceu dele. Na casa de Potifar, parecia que Deus esqueceu dele. Lá na cadeia, parecia que Deus esqueceu dele. Na verdade, quem se esqueceu de José foi o copeiro. Deus não esqueceu de José. Mas ele teve que passar por aqueles 13 anos. Parece que tudo era contra ele. Ele era bem sucedido em uma parte, mas mal sucedido, entre aspas, em outra parte, mas era o processo de Deus. Aleluia! Era o processo que ele tinha que suportar. Suportou o processo e chegou ao pódio, chegou ao apogeu, chegou no cume do monte, governador do Egito, e viu o sonho que ele teve se cumprir. Suporte o processo. Suporte o processo, porque você vai ver o seu sonho se cumprindo. Você me diz assim, mas pastor, aquele sonho foi Deus que deu para ele. Agora, os meus sonhos são anseios, são desejos. Sim. Apanha a primeira carta de Pedro 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmo 37, verso 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração.
entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você. Às vezes, se você contar o seu sonho para alguém, vão achar ridículo, vão achar que você está louco, vão achar que você não tem capacidade. Mas conta só para Jesus, porque se Deus olhar para você e ver que você não tem capacidade, ele vai fazer o que fez com Gideão. Gideão foi um outro que suportou o processo para chegar a ser juiz em Israel. Mas quando ele se deparou com a sua missão, o que ele disse para o anjo? Eu sou o menor da casa de meu pai e a minha família é a menor em Manassés. A posse nossa é a menor em Manassés. Mas Deus disse com ele, eu serei contigo. Então você pode não ter capacidade para ter o seu sonho realizado, mas você pode sonhar, põe joelho no chão, passa pelo processo, que a vitória será tua. Deus vai concluir, Deus vai agir, Deus vai conceder o desejo do teu coração. Você que quer um casamento, você só tem que cair na realidade, tá? E qual que é a realidade? Não existe príncipe encantado. Não existe princesa encantada. Não existe tais coisas. São a união de duas pessoas diferentes, tá? Unidas por um amor. Não cai na ilusão de casamento perfeito. Não existe casamento perfeito. O que existe é duas pessoas que se amam, tá? Que vão lutar lado a lado pelos seus projetos, tá? Vão crescer junto, vão aprender a passar pelas diferenças, vai ter diálogo e depois de passar algum tempo de casado, aquele casamento estará bem ajustado, mas nunca perfeito. Tem que passar pelo processo. 40 anos de casado, passou pelo processo. 50 anos de casado, passou pelo processo. Passou e suportou o processo. 20 anos de ministério, 30 anos de ministério, 40 anos de ministério, 50 anos de ministério. Passou pelo processo, mas suportou o processo. Gideão chegou como juiz, suportando o processo. Jefité suportou o processo. Então, se quer sucesso, não seja frouxo. Provérbio 24:10. Se tu fizeres frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Suporte o processo que você chega ao sucesso. Em Hebreus 10, a partir do versículo 36, está escrito assim: pois necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar,
a sua alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Às vezes você vê uma pessoa bem-sucedida, às vezes ele nasceu em berço de ouro, o pai empresário, a mãe, mas eu conheço gente que é bem-sucedido, começou do zero, suportando o processo para chegar ao sucesso. Que Deus te ajude. Diga, eu não vou desistir. Não é a morte, não é a prova que vai me fazer desistir. Deus tem bênçãos para mim. E muitas delas já se cumpriram. Aleluia. E as que faltam para a minha vida, eu não vou desistir. Eu vou prosseguir. Aleluia. Prossiga também. Suporte o processo. Levante a cabeça. Glória a Deus. Aleluia. Você que está querendo iniciar aí um curso, inicia. Vai em frente. Você que quer mudar de profissão, vai procurar, vai batalhar. Deus cuida de você. Você é um filho, você é uma filha, vai batalhar. Faça tudo em segredo. Batalhe. Deus vai abrir uma porta. Glória a Deus. Deus vai te abençoar e você vai chegar ao teu sucesso. Mas não desista. Nós vamos para a oração. Glória a Deus. Aleluia. Não vou desistir. A irmã Madalena, peço oração em meu favor, motivo de enfermidade. Irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. A irmã Cida, peço oração em favor de Moisés por libertação e salvação. A irmã Eliana Rodrigues, peço oração por minha família. A irmã Sandra, peço oração por libertação total de vícios, de cigarro e bebida do meu marido. Irmão Fábio Medeiros, peço oração pela minha vida, por família Medeiros, por irmão Basílio e família, por meu filho Tiago Medeiros, pela minha neta Giovana Medeiros e família. Oração pelo meu irmão Flávio Medeiros, Roberto, André e por irmãos do Rio de Janeiro. A irmã Maura Chaves, peço oração em favor dos meus 2 filhos. A irmã Pedra Silva, peço oração em favor do meu pai que está no hospital com suspeita de pneumonia. A irmã Glauciene, peço oração em meu favor para receber força para vencer o mal que me tira do caminho da palavra de Deus. A irmã Marilza, peço oração em favor do meu esposo por libertação total. E nós vamos ler mais alguns nomes. Se eu não falar o teu nome hoje, tá? Vou falar semana que vem. Vinícius e Ana Lídia, Leia e Jonatas e Ana Laís, Gustavo e Sara, Carlos e Débora, Tereza, Alda e família, Rubens, irmã Laine, irmã Anísia, irmão Claudinei, irmão Leandro, irmã Lúcia e suas respectivas famílias, Enaque, Ana Ruth Lemes dos Santos, Gabriela e Cristina dos Santos, Bruno Fontes, Josué Micaías, Lindinalva Lemes, Dário Elisalma, Irapuã e Sandrelli, Tamires e Cristiane, Ronaldo Bezerra dos Santos,
Sandra Lemes e família, Aparecida Lemes e família, João Lemes e família, Lisângela de Oliveira e família, Maria de Oliveira e família, Cristiano Lemes e família, Pedro Lemes e família, Antônio Lemes e família, José Maria Lemes e família, Gabriele Cristina e família, André Vinícius dos Santos, Ana Ruth Lemes dos Santos, Tatiane filha, Márcio e Beatriz, quem pede a mãe Eunilza, também por Valdinei, Rosana, Silmara Piva, Lucas Piva, Nauíla Piva, Júlio César Piva, Nadir Piva, todos ali de Alta Floresta. Nós vamos orar. Amado Deus, do outro lado da linha aqui, nos lares, indo para o trabalho, ou já no trabalho, ou ali na roça, onde a tecnologia está entrando, a internet, está o teu povo. Uns até na cama, com o celular ali sobre a barriga, mas todos estão unânimes em querer a bênção para as pessoas mencionadas no caderno e que estão no caderno. Em relação às pessoas que mandaram seus pedidos agora, hoje, como sempre tem feito. Meu Deus, eu li com as mãos levantadas, rompendo a lei da gravidade, mostrando com uma bandeira levantada as minhas mãos, crendo que o Senhor vai levantar a sua bandeira, conforme Isaías 59, 19. Vindo o inimigo, como torrentes de água, o Espírito de Deus arvorará contra ele a sua bandeira. Meu Deus, eu quero me abeberar naquela promessa de Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque esta é a herança do servo do Senhor e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Meu Deus, enfermidades tais como câncer, Covid, gripe, diabetes, catarata, reumatismo, problemas de glândulas como tiroide, glaucoma, enxaqueca, bronquite, asma e outras enfermidades. É o inimigo vindo como correntes de água, mas lá no Calvário o Senhor já levantou a sua bandeira. Glória a Deus! Lá no Calvário, ali foi conquistado as nossas enfermidades. Ali foi conquistado o pecado. Ali, todo crente que está à sombra da cruz recebe a vitória. E o meu povo estão todos ao pé da cruz, na sombra da cruz. Ó Deus, move-se a favor deles. Levante a tua bandeira para curar, para dar a vitória, para abrir uma porta fechada ou para fechar uma porta indesejada. Senhor, condenemos em nome do Senhor Jesus as línguas invejosas, as línguas caluniadoras, as línguas que vêm para matar. Senhor, eu repreendo todo mal, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Batiza com o Espírito Santo, manda poder para vencer a nós mesmos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor
Jesus Cristo. Aleluia. Está chegando aqui mais um pedido. Uma Glauciene, eu li. Ah, não. Glauciene, pela minha família e por Dona Terezinha com dor no nervo ciático. Muito mal. Em nome do Senhor Jesus. Essa dor, esse problema no nervo ciático seja repreendida agora, para que ela possa andar normalmente, com esse mal vencido, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós tivemos 51 computador, uma média de 63 irmãos. A irmã Elisalma, irmão Dário, Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. A irmã Maria Luzinete, em Três Lagoas, irmão Cícero e a irmã Madalena Limeira. A irmã Maria Verres, em Três Lagoas. O irmão Enes Ribeiro, Palmas, Tocantins. Irmão Elias Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Irmão Walter, em Lins. Irmã Maria do Carmo Paixão, Minas Gerais. Irmão Isaac Martins Limeira. Irmão Gabriel e a irmã Alessandra Limeira. Irmã Rosane Charopem, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. O irmão Ayrton e a irmã Laurentina, em Aras. O irmão Sérgio e a irmã Valdirene, em Tupã. Irmã Edna Cobo, em Adamantina. Irmã Bárbara Rejane, em Garça. Irmã Selma Rodrigues, Três Lagoas. Irmã Bárbara e Marília. Irmã Cida Bastos. Irmão Estevão, no Óleo. Irmã Eliana Rodrigues, Naviraí, Mato Grosso do Sul. Irmã Pedra Silva, Itaí. Irmão Adão, irmã Maria Marília. Irmã Marisa, em Tupã. Irmã Solange Maia, em Araçatuba. Irmã Sandra. E irmão João e irmã Silene Queiroz. Irmã Débora Santos, Salvador. Irmã Sara Rafaela Curupira, Pernambuco. Irmão Alfredo, em Tupã. Irmã Leandra Góes, Pirapozinho. Irmão Eduardo Bastos. A irmã Glauciane Nunes, Uberlândia, Minas Gerais. Irmã Maria, irmão José, irmão Natanael Limeira. Irmão Leonel e a irmã Laiane, Santa Teresa do Tauá, no Ceará. Irmã Irene, família Tupã. Irmão Fábio Medeiros, Honório Gugel, Rio de Janeiro. Irmão Adolfo Pérez, lá no Chile. É o tio Adolfo. Irmã Maura Pereira, Brumado, Bahia. Irmã Maura Chaves, Medina, Minas Gerais. Irmã Lindinalva Limeira. Irmão Nelson, no Óleo. Irmã Leonilda Barros, Águas de Santa Bárbara. A irmã Marilza, Araçatuba. Irmã Anísia Bastos. Irmão Kleberson, em Tupã. Irmã Lúcia, São José dos Campos. A irmã Noêmia Gomes, Araraquara. Irmã Lloyd Medrado, Rubiácea. E o pastor William Cavalcante, Lucas do Rio Verde. Companheirão, um abraço. E a irmã Priscila Regiane, Guapiara, São Paulo. Que o Senhor continue vos abençoando no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom. Até a próxima programação.